Salve, salve minha galera do segundo ano, a todos os alunos do segundo ano, beleza gente? Tranquilos? Cheiro pra vocês, saudade enorme. Pessoal, vamos agora ao nosso assunto de hoje. Estou ainda no livro 3, capítulo 8, aula muito importante, aula que fala sobre seção transversal de uma pirâmide. Preste atenção. É muito importante essa relação que eu vou fazer agora, tá? E que aí a gente vai, no decorrer da aula, fazer exercícios. Tranquilo? Então vem cá. Primeiro eu vou definir para vocês o que é uma seção transversal em uma pirâmide. Chamamos de uma seção transversal a qualquer corte que você dê paralelo à base. Aqui no caso eu coloquei dois planos, um plano alfa e um plano beta. Para que isso seja dito uma seção transversal, esses planos alfa e beta, eles obrigatoriamente vão ter que ser paralelos. Beleza? Sendo assim, qualquer corte que você der nessa pirâmide paralelo ao plano da base, você vai ter uma secção, um corte, né, chamada seção transversal. Coisas importantes acontecem quando você secciona uma pirâmide, né, paralelamente à base, faz uma secção transversal. É que vocês vão perceber que o polígono que você tem na base da pirâmide grande aparece na base da pirâmide pequena. Outra coisa que eu estou falando de pirâmide grande e pirâmide pequena. É verdade. Quando eu corto, quando eu secciono uma pirâmide, né, transversalmente, ou seja, paralelamente ao plano da base, eu formo duas pirâmides que são semelhantes. Tá certo? Eu tenho uma pirâmide original, a pirâmide grandona, e tenho uma pirâmide que eu produzi através do corte, a pirâmide pequena. Estão vendo? As duas pirâmides serão sempre semelhantes. Para qualquer corte que eu venha fazer, olha, paralelo ao plano da base. Isso tem que acontecer. Obviamente, se eu tiver um plano aqui e fizer um corte assim, a pirâmide que você vai obter lá em cima não é semelhante à pirâmide que você tem embaixo. Isso só acontecerá se os planos forem paralelos. Beleza? Joia! Já que eu falei que as pirâmides são semelhantes, o que eu vou obter agora com isso é as seguintes relações. Olha que interessante. Figuras semelhantes, o que é que elas têm em comum? Lados correspondentes, o quê? Proporcionais. Concorda comigo? Então, se a pirâmide grande ou se a pirâmide pequena é semelhante à pirâmide grande, seus lados correspondentes serão proporcionais. Que lados correspondentes? Por exemplo, a aresta da base da pirâmide grande, AB, está para a aresta da base da pirâmide pequena, correspondente à linha B'. A linha B'. Assim como, né, essa outra aresta estará para o seu correspondente da pirâmide grande, estará para o seu correspondente na pirâmide pequena. Assim como a aresta BC estará para o B', C'. Assim como você pode pegar 2 a 2, não é verdade? CD estará para quem? C', D'. CD estará para C', D'. Olha, eu estou escrevendo todos esses aqui, mas você já sabe que só vale 2 a 2, né? Ou seja, essa aresta BC está para B', C', assim como CD está para C', D'. Tá? Vocês vão pegar 2 a 2, como eu podia pegar AB para a linha B' e pegar CD para C', D'. Tá bom? Também posso usar DA ou AD, né, para a linha D'. Assim como é também proporcional a AD, a linha D'. Tá joia? Então, esses segmentos todos são proporcionais. São, na medida que você diminuiu a base, diminuiu para todos os outros lados. Mas isso é proporcional ao quem, gente? É tudo proporcional, gente, à altura. Ora,
a base da pirâmide pequena está para a base da pirâmide, perdão, a base da pirâmide grande está para a base da pirâmide pequena, assim como a altura da grande está para a altura da pequena, assim como Hzão está para Hzinho. Então, qualquer aresta é proporcional às alturas das duas pirâmides. Você me entendeu? Então, aqui, ó, é como se eu estivesse escrevendo. Deixa eu fazer só um aqui para você entender. A base da grande, AB, está para quem? Para a base da pirâmide pequena, a linha B', assim como a altura da grande, Hzão, está para a altura da pirâmidezinha pequenininha, Hzinho. Entendeu? Assim como eu podia pegar essa aresta, também é proporcional às alturas. Essas arestas também é proporcional àquela altura. Entendeu? Também eu poderia levar em consideração, aqui eu vi que cada aresta são proporcionais, assim como as alturas também diminuem, né? Na medida que eu diminuir a aresta, também diminuir quem? A altura na mesma proporção. Mas eu também poderia ver o seguinte, por exemplo, deixa eu pegar uma canetinha verde aqui. Eu podia fazer uma relação entre, por exemplo, pegar a preta. O apótema da base, eu vou botar um AB maiúsculo, apótema da base da pirâmide grande está para o apótema da base da pirâmide pequenininha. Você pode fazer a relação, tá entendendo? São semelhantes, então os lados correspondentes serão o quê? Proporcionais. Então, olha o que eu posso criar. O apótema da base da pirâmide grande está para o apótema da base da pirâmide pequenininha, assim como a altura da pirâmide grande está para a altura da pirâmide pequena. Também poderia fazer a relação dos apótemas com quem? Com as arestas. Ou você também poderia relacionar, no lugar de relacionar com a altura, poderia relacionar com qualquer uma aresta, como por exemplo, a aresta AB da grande e a aresta linha B' da pequenininha. Tá me entendendo? Joia? Também eu poderia fazer a relação com quem? O apótema da pirâmide. Vamos chamar aqui de Gzão, o apótema da pirâmide grande. Vamos chamar aqui de Gzinho, o apótema da pirâmide pequenininha. Então eu posso também fazer a relação. O apótema da pirâmide grande está para o apótema da pirâmide pequenininha, assim como a aresta da grande está para a aresta da pequenininha. A altura da grande está para a altura da pequena. O apótema da grande está para o apótema da pequena. Vocês podem fazer a relação de qualquer lado correspondente, entendeu? Qualquer medida dela correspondente. Então, a apótema da grande está para o apótema da pequenininha, como a aresta da grande, a B, está para a aresta da pequenininha, a linha B'. Como também eu disse o quê? Apótema da base, não, perdão, aresta da base grande para a aresta da base pequena, altura da grande para a altura da pequena. Entenderam? Vocês podem relacionar do jeito que quiser, tá? Escolham qualquer 2 a 2. Posso fazer a relação entre as arestas, as alturas, entre os apótemas da base, as alturas, os apótemas, as arestas, os apótemas da base, os apótemas da pirâmide. Vocês podem relacionar 2 a 2 correspondente, como você bem entender. Agora, diante disso tudo, existe também uma outra relação que é muito importante. Olha o que acontece. Na hora que eu fiz as minhas secções, né, a seção transversal, eu determinei uma área nessa base. Correto? Vou chamá-la de Azão Bzão. Área da base da pirâmide grande. A área da base da pirâmide grande, ela é proporcional à área da base da pirâmide pequenininha. Então aqui eu poderia escrever as seguintes relações agora. Agora preste atenção. A área da base da pirâmide grande, Azão Bzão, está para a área da base da pirâmide pequenininha, Azinho Bzinho. Assim como a altura da grande está para a altura da pequenininha. Correto isso? Isso está correto? Se eu perguntar a você, você vai dizer, não, Helder, isso não está correto.
Essas medidas que eu fiz aqui são todas grandezas lineares. Aresta, aresta. Altura, altura, são todas medidas lineares, só tem uma dimensão. A base, a área da base, é uma medida de 2 dimensões. E a altura, de 1 dimensão. Então, para compensar isso, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? A área da base da grande está para a área da pirâmide pequena, da base da pirâmide pequena, assim como a altura da pirâmide grande está para a altura da pirâmide pequena. O que, pessoal? Ao quadrado. Grandeza com 2 dimensões, agora grandeza com 2 dimensões. Agora você faz do jeito que você quiser. Você também poderia pegar a área da base da pirâmide grande está para a área da base da pirâmide pequenininha. Assim como, olha, eu fiz a relação entre as alturas. Poderia pegar a relação entre quem? Apótemas da base da grande. Apótema, vamos lá? Assim como é proporcional ao apótema da base da grande e o apótema da base pequenininho. Isso está correto, pessoal? Não. Aqui é 2 dimensões, aqui é uma única dimensão. Agora está compensado ao quadrado. Então vocês podem fazer as relações das áreas das bases com qualquer grandeza linear ao quadrado. Então eu poderia também comparar, só para finalizar, o que? A área da base da pirâmide grande com a área da base da pirâmide pequena. Muito bem, Helder. Mas eu poderia relacionar com qualquer aresta? Posso. Essa aresta, A, B, com quem? Com a linha B'. E isso está correto? Não, mais uma vez, né? Porque as arestas são unidades lineares e aqui são unidades quadráticas, né? A área é metro quadrado, centímetro quadrado. E o tamanho dessa aresta, vamos dizer 5 centímetros, é uma unidade linear, uma única dimensão. E a área são 2 dimensões. Então eu tenho que sempre compensar. Beleza, senhores? Dê uma olhadinha nisso daqui. Joia? Memorize. E vamos agora fazer uns exercícios. Ah, calma. Eu vou agora mostrar para vocês, pelo GeoGebra, como é que a gente calcula o volume de uma pirâmide. Não sai daí não, viu? Aguenta aí que a gente vai pro GeoGebra. Deixa eu entrar no GeoGebra, bora. Bom, pessoal, agora eu tô no GeoGebra, né? Que é para eu tentar mostrar para vocês como é que a gente calcula o volume de uma pirâmide. Para começar, é o seguinte, você não está vendo uma pirâmide aí, né? Você está vendo um prisma de base triangular. Pois bem, é a partir desse prisma que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para calcular o volume de uma pirâmide. Com a seguinte ideia, como é mesmo que a gente calcula o volume de um prisma? Lembra? É o produto da área da base pela sua altura. Lembra aquela ideiazinha que eu botei o líquido e saí subindo até a altura dele, né? Até o máximo? Pois bem, assim a gente calcula o volume de um prisma. Olha que interessante, dentro desse prisma eu vou poder colocar, olha só, uma pirâmide, olha só, uma pirâmide, tá? De base também triangular, tem a mesma base do prisma. 2 pirâmides, olha que bacaninha, eu já coloquei 2 pirâmides dentro daquele prisma, mas ainda tem esse vazio aqui, preenchendo agora com 3 pirâmides. Ué, mas o que é que tem de especial? Cada pirâmide dessa possui o mesmo volume. Significa dizer então que o volume de uma pirâmide dessa é 1/3 do volume do prisma. Concorda? Já que dentro do prisma cabe 3 pirâmides de mesmo volume. Logo, a gente vai criar a fórmula para que o volume de uma pirâmide seja 1/3 da área da base vezes a altura. Por quê? Porque é 1/3 do volume de um prisma. Entendeu? Vou voltar para o quadro e mostrar para vocês que essa fórmula serve tanto para a pirâmide de base triangular, para qualquer tipo de pirâmides. Tá certo? Vamos voltar para o quadro? Beleza, vamos lá. Viu só que bacana? Entendeu o porquê do volume de uma pirâmide ser 1/3 do volume de um prisma?
Então vamos lá à nossa conclusão. Eu acabei concluindo com vocês que para a gente determinar o volume de uma pirâmide, isso vai ser 1/3 do volume do prisma, né, que contém aquela pirâmide. Muito bem, muito bem. E eu fiz isso para um prisma de base triangular, correto? Muito bem. Aí eu mostrei para vocês que como é que a gente calcula o volume de um prisma. Área da base vezes quem? A altura. Então eu levei à conclusão que para se determinar o volume de uma pirâmide de base triangular, essa vai ter 1/3 da área da base vezes a altura, que é o volume do prisma, né? Aquele prisma que contém essa pirâmide, tá certo? Porque dentro daquele prisma caberá 3 pirâmides de mesmo volume. Joia? Muito bem. Mas agora como é que eu vou estender essa fórmula aqui para todas as pirâmides? Por que então que todas as pirâmides vai possuir como fórmula isso daqui? Que eu só mostrei para vocês que o prisma de base triangular terá dentro dele 3 pirâmides de base triangular. Não é verdade? Ah, legal. Pelo princípio de Cavalieri. Olha o que diz o princípio de Cavalieri. Gente, a área da base dessa pirâmide é essa daqui, tá certo? É a área da base da pirâmide. É uma pirâmide triangular. Suponha que eu consiga fazer uma pirâmide de base quadrangular cuja área dessa base aqui fosse igual a essa daqui. Tá me entendendo? Elas têm a mesma área da base. Além do mais, elas possuem também o quê? A mesma altura. E qualquer seção transversal vai determinar aqui polígonos. Vai determinar aqui polígonos. O que é a seção transversal? É um corte que eu fiz paralelo à base. Me determinou polígonos que possuem áreas também o quê? Iguais a toda a sua extensão. Gente, se isso aqui acontecer, se as áreas das bases forem as mesmas, as alturas forem as mesmas, e todos os polígonos que eu faça, todas as áreas das secções que eu faça também sejam iguais, o volume dessa daqui é igual ao volume dessa. Entendeu? Então eu poderia fazer uma pirâmide de base quadrangular, pentagonal, hexagonal. Basta eu fazer coincidir o quê? Esses elementos. A mesma área de base, mesma altura, e cada secção também determinar mesmas áreas. Ah, então qualquer pirâmide pode ter aquela fórmula? Terá aquela fórmula, graças ao princípio de Cavalieri. Entenderam? Então nós temos aqui como volume de uma pirâmide 1/3 do volume de um prisma, ou seja, da área da sua base multiplicado pela sua altura. Show de bola? Aguenta, agora vamos começar a fazer exercícios. É pressão total. Se liga, galera! Bom, galera, a gente viu na aula passada como é que a gente calcula a área de pirâmides, né? Em resumo, o cálculo da área da pirâmide é calcular a área da base, né, e somar com as áreas laterais. Normalmente o que é que a gente tem? Pirâmides regulares retas, né, que me dão lateralmente faces todas iguais e são triangulares, né? Então a gente viu na aula passada como é que a gente calculou a área de uma pirâmide. Bom, agora nós estamos com o exercício envolvendo volume, né? Então vamos ao nosso primeiro exercício? Vamos lá. A questão fala o seguinte: a base de uma pirâmide reta é um quadrado, cujo lado dele mede 8 raiz de 2 centímetros. Se as arestas laterais dessa pirâmide medem 17 centímetros, o seu volume em centímetros cúbicos quanto vai valer? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos colocar os elementos? Vamos. O primeiro elemento que ele fala é que, aqui, a aresta, né, que a base dessa pirâmide ela é um quadrado que tem lado que mede 8 raiz de 2. Então o lado desse quadrado aqui é 8 raiz de 2 centímetros. Muito bem, muito bem. E a altura dessa pirâmide, e a aresta lateral dessa pirâmide é 17. A altura não, é a aresta. Então a aresta lateral dessa pirâmide mede 17 centímetros. Cuidado,
arestas laterais, aresta de quem? Da base. Cuidado, certo? Bom, ele quer saber o volume da pirâmide. A gente já sabe que para calcular o volume de uma pirâmide, nós vamos ter como fórmula 1/3 da área da base dessa pirâmide multiplicado pela sua altura. A área da base está feita, né? Porque a base é um quadrado. O lado é 8 raiz de 2. Como é um quadrado, a área é lado ao quadrado. Então isso aqui não se preocupe, já está feito. Mas eu preciso agora da altura. Porque o que eu tenho como 17 não é a altura, é a aresta lateral. Então eu preciso descobrir a altura dessa pirâmide. Tá certo? Então vamos ao nosso primeiro desafio para a gente conseguir determinar agora a altura dessa pirâmide. Muito bem, muito bem. Muito bem. Então acompanha aqui o meu raciocínio. Gente, primeira coisa. Eu sei que essa base, ela é um quadrado. Certo? Deixa eu desenhar aqui do lado aqui, um quadradinho aqui. Ó. Beleza? Essa base é um quadrado. Ixi, esse quadrado não está muito quadrado não, tá não. Isso aqui está um retângulo, né? Eu quero um quadrado. Ô caba perfeccionista. Bom, esse quadrado, cada lado dele, mede 8 raiz de 2 centímetros. Muito bem. E aí eu queria ter uma associação, associar, né, a aresta lateral com, por exemplo, essa aresta. A aresta lateral, que é aqui 17 centímetros, com essa aresta da base. E também a altura. Fazer uma relação entre esses elementos. Né? Muito bem. Gente, vocês concordam como a pirâmide ela é reta? A altura dela coincide bem no centro do polígono que está lá embaixo. Né? Vai coincidir bem aqui no centro, ó, a altura. Tá entendendo? Essa altura cai bem em cima do centro do polígono que está lá embaixo. E eu consigo determinar, gente, isso daqui. Como é que se chama isso daqui do quadrado? Diagonal do quadrado. Né? Correto? Olha o que eu vou fazer. Olha só. Eu vou ligar de um vértice ao outro, passando pelo centro. Então, Helder, isso aqui é a diagonal do quadrado. Legal. Isso aqui realmente é a diagonal do quadrado. Mas vocês se lembram como é que a gente calcula a diagonal de um quadrado? L raiz de 2. Ou seja, é o lado multiplicado pela raiz de 2. Mas o lado desse quadrado é 8 raiz de 2. Então, a diagonal desse quadrado vai ser 8 raiz de 2, que é o lado, multiplicado de novo pela raiz de 2. Raiz de 2 multiplicado pela raiz de 2 da raiz de 4, que é 2, vezes 8, 16. Então, a diagonal desse quadrado vai medir 16 centímetros. Vamos deixar isso aqui guardadinho. Tá legal. Muito bem. Mas se a diagonal toda mede 16, apenas a metade da diagonal, que vai do centro até o vértice, vai medir 8 centímetros. Você concorda comigo? Tá massa? Então, gente, olhe só o que eu tenho. A aresta lateral de 17 centímetros, a metade da diagonal, que mede 8, e com isso, a altura, formando nesses três elementos um triângulo retângulo. E aí, nesse triângulo retângulo aqui, a gente usa Teorema de Pitágoras, a fim de encontrar essa altura. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui. Vamos agora usar o nosso Teoreminha de Pitágoras para determinar aquela altura ali. Bora lá. Teorema de Pitágoras. 17 ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. H ao quadrado mais 8 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Bom, galera, 17 ao quadrado te dá 289. Então, 289 é H ao quadrado mais 64. Então, H quadrado vai ser 289 menos 64, correto? Passa 64. Então, essa altura é a raiz de 225, que te dá exatamente 15, o quê? Centímetros. Uau, legal, pronto. Determinei a altura. Tem como eu determinar a área da base? Tranquilo, porque é um quadrado. Então vamos agora calcular aquele volume. Bom, galera, o volume é 1/3
da área da base, que é um quadrado. Como é que se calcula a área de um quadrado? Lado 8 raiz de 2 ao quadrado, multiplicado por quem? Pela altura, que é 15. Então, esse volume vai ser 1/3. Olha só, olha para cá. 8 ao quadrado, 64. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, aquela conta aqui vai ficar 64 vezes 2. Beleza? 128, joia. Multiplicando quanto? Multiplicando 15. Ô, rapaz, 15 e 5 e 3, né? Dá para ser simplificado. Fica 1 e 5. Pronto. Então, o volume dessa pirâmide vai ser 128 vezes 5. 128 vezes 5 te dá exatamente 640 centímetros cúbicos. E aí nós temos a resposta da nossa primeira questão envolvendo volume de pirâmides. Beleza? Aguenta aí que tem mais. Vamos a mais uma questão. Essa é bacana, hein? Vem comigo. Olha só. Calcule o volume de uma pirâmide regular, hexagonal, de altura 12 metros e aresta da base 4 metros. Lembra que eu disse assim para vocês? Como é que se dá o nome de uma pirâmide? O nome da pirâmide se dá pelo polígono que tem na sua base, né? Então essa pirâmide é uma pirâmide de base hexagonal regular. Joia? Então a gente já sabe que embaixo eu tenho um hexágono e esse hexágono é um polígono regular. Perfeito. Bom, ele me deu a altura e me deu a aresta dessa base, né? Muito bom. E aí ele quer calcular o volume. Vamos lá lembrar de algumas fórmulas? Vamos? Deixa eu trazer para cá para a gente lembrar de algumas fórmulas. Para se calcular o volume de uma pirâmide, nós temos 1/3 da área da base multiplicando sua altura. Tá joia? Perfeito. Outras duas fórmulas eu quero que você nunca esqueça na sua vida. Primeira fórmula. Como nós calculamos a altura de um triângulo equilátero? É L raiz de 3 sobre 2. Muito bem. E como calculamos a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 3 formulinhas vai andar com vocês até o final do ano. Então vamos lá. Bom, para eu calcular o volume dessa pirâmide, eu tenho que primeiro calcular a área de sua base, porque ele já me deu a altura. A altura é 12. Então basta eu calcular a área da base. Agora eu puxei para cá e desenhei a base. Porque essa base é um hexágono regular. Olha para cá. Ele é um hexágono regular. E o que um hexágono regular ele tem de especial? Muito bem. Além dele ser regular, de ter todos os lados iguais, ele dentro é composto de 6 triângulos e todos eles são equiláteros. Concordam comigo? Então, para a gente calcular a área da base, né? Pois eu preciso dela, basta eu calcular a área de um triângulo equilátero desse e multiplicar por 6. Show de bola? Então vamos lá. Vamos lá. Como que a gente calcula mesmo a área da base, ou perdão, a área de um triângulo equilátero? Como é que eu calculo a área desse triângulo? Como é? Lá na fórmula, L ao quadrado raiz de 3 sobre quanto? Sobre 4. Quando a gente usa essa fórmula, a gente está calculando a área de um triângulo desse. De um. Mas a área da base são 6 vezes. Então eu acho a área de 1 e multiplico por 6. Aí acho a área da base. Bora, vem comigo, chega. Bora. A área desse triângulo vai ser o lado, que é 4, ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4. Faz essa continha aqui pra mim, que aí você está me dizendo quanto é a área do triângulo. 16 dividido por 4 dá o quê? 4 raiz de 3 centímetros
quadrado. Isso aqui não é nossa resposta. Isso é a área de um triângulo desse. Agora vamos lá. Vamos calcular o volume da pirâmide. 1/3 da área da base multiplicando a altura. Mas como que eu calculo a área da base? São 6 vezes a área de um triângulo, que é 4 raiz de 3, né? Vezes a altura, 12. Vezes a altura, que dá 12. Beleza? Muito bom. Olha, podemos fazer algumas continhas aqui, tipo assim, simplifica 6 e 3, fica 1 e 2, né? E aí 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 12 dá 96, né? Então o volume dessa pirâmide é 96 raiz de 3 centímetros cúbicos. E aí chegamos lá na resposta da nossa questão. Tá beleza? Tá gostando? Tá gostando desse conteúdo? Façam mais exercício, pessoal. Façam, é com vocês. Metam bronca. Não se dê por satisfeito com 2, 3, 4, 5 questões, até 10 questões que eu venha fazer. Não se dê por satisfeito. Nunca fique satisfeito. Sempre o maior conhecimento é o que você vai adquirindo na medida que você vai fazendo. Tá bom? Valeu, galera!